A arquitetura da participação, ela envolve várias coisas, né, que são os conselhos municipais, né, conselhos estaduais, que são uma forma, né, digamos assim, do que a sociedade civil, né, se corresponsabilizar junto ao Estado, né, junto com o Estado, para desenvolver e fazer a gestão das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, né. Quem deu a grande ideia, né, que, digamos assim, de certa forma, influenciou a formação e a criação da nossa Constituição, está na base da teoria de Habermas, né. O Habermas escreveu, né, toda essa ideia da sociedade civil, do direito e democracia na década de 60, e um pouco essa ideia da teoria ação comunicativa que faz base, né, nessa história toda, né, dessa construção de uma sociedade civil, né. O que começou a haver questionamento a partir dessas discussões contemporâneas, que passa por Foucault, entre outros autores, começa a mostrar que as relações de poder, né, elas estão, né, digamos assim, internalizadas na sociedade, né. E outro, digamos assim, linha crítica bastante importante com relação a essas visões, que envolve a questão das metodologias participativas, ela provém de uma outra corrente teórica que é chamada pós-desenvolvimento. Então são coisas novas, né, que estão sendo colocadas, né, como elementos teóricos, né, que mostram os limites, né, de algumas metodologias que estão sendo usadas. Então, outros elementos, aportes teóricos, vão ter que se agregar para repensar como trabalhar, ou como redesenhar, né, ou em que momento utilizar, ou quais são os outros processos que se tornam necessários, né. Mas essas questões das relações de poder, sem dúvida, elas tomam uma centralidade, né. E é muito interessante quando a gente pega um pouco essa discussão que vem do pós-desenvolvimento, né, que chamam da matriz colonial de poder, mostrando como existe toda uma estrutura de uma forma de ver o mundo, né, que já foi formada, né, que é de uma maneira eurocentrada, né, muito um legado da modernidade, né, e que não abre a discussão sobre vários outros aspectos. Essa discussão pós-colonial, ela está muito presente, né, hoje no governo da Bolívia, no Equador, né, esses conceitos do bem viver, né, pensar o desenvolvimento, o bem viver, né, e o bem viver construído a partir dos seus próprios atores, né, não como um conceito que ele venha de cima para baixo. Hoje em dia, na verdade, quando a gente pensa em projetos, né, na verdade, quem financia normalmente sempre tem um poder muito grande, né, sobre as grandes temas, as temáticas e a forma de intervenção de um projeto. Por exemplo, a cooperação internacional canadense tem usado a metodologia que chama Outcome Mapping, que é uma outra concepção completamente diferente, né, de percepção, né, de como que os projetos podem ser desenvolvidos e como acompanhar mudanças comportamentais. Porque a base teórica que eles usam para construir essa metodologia, ela provém de um dos autores talvez importantes nessa discussão metodológica, que se chama Michael Ken Patton. E aí ele começou a criar, né, a questão de pensar que muito mais do que os indicadores de sucesso do projeto, que era o número de camisinhas entregue ou coisa do gênero, seriam as mudanças comportamentais, né? E aí envolve todo um debruçar sobre questões culturais, né? E hábitos culturais e processos como um todo. Uma contribuição importante que está sendo feita é a teoria de redes, né? Porque a teoria de redes, ela vem mostrando, né? A gente tem assim uma visão, digamos assim, estrutural, né, mais geral da sociedade, né, as grandes narrativas explicativas. Tu tem uma explicação que ela entra um pouco na microsociologia, uma etnografia, e tu tem um nível intermediário que é o nível relacional, que é onde que as redes têm o foco. E olhando sobre a perspectiva de redes, muitas capacidades de conexões e de ações, né, e que envolve toda uma estratégia metodológica, eu acho que é uma contribuição importante.
E uma das coisas que agora saiu uma obra que eu acho que é uma contribuição significativa para pensar métodos relacionados com isso, foi desenvolvida por uma tese de uma professora da Universidade de Coimbra, que se chama Redes Sociais, né? E aí ela começou a ver as redes que elas chamam redes encapsuladas, que são formadas por relações de parentesco que elas são fechadas entre si. E elas, por ser fechadas entre si, elas se tornam um pouco menos né, suscetíveis a acessarem políticas, né, e terem ações de uma maneira mais geral, né. Então são todas coisas novas que estão adentrando, digamos assim, né, e eu mesmo tenho procurado me apropriar um pouco nisso para pensar metodologias e pensar esse processo de intervenção, não só da extensão rural, né, que hoje é um tema que eu tenho trabalhado mais diretamente, né, mas todo o trabalho de desenvolvimento social.